Então, como o Leonardo bem colocou, esses dados que a gente trouxe para vocês, não significa que dentro dessas normas as empresas estão atendendo 100% essas normas. Não. Claro que não se atende, em grande parte das vezes, ainda 100% das normas. O que nós quisemos mostrar é que existe trabalho, né, para vir a atender essas normas, né, que está evoluindo ano após ano, né. Então, só para não existir um erro de interpretação desses dados. Então, como era o título da palestra ali, né, evolução, os desafios, então vamos colocar um pouquinho quais são os próximos passos que nós conseguimos levantar a partir desses dados. Então, a gente tentou linkar aí alguns principais, que nessa experiência que a gente tem no dia a dia nas empresas, que nós conseguimos perceber que as empresas ainda precisam evoluir mais, né, em alguns itens, por vários pontos, né? Podemos citar, por exemplo, NR12. É uma norma que tem um custo elevadíssimo para adequação, né? Isso, acho que fica bem claro para todo mundo que está nesse meio de adequação do NR12, de máquinas, que é um custo elevadíssimo, né? Tanto essa semana saiu uma notícia da CNI tentar negociar novamente com o Ministério do Trabalho, né, questões de NR12, devido a esse custo elevado, principalmente com unidades que são mais antigas, plantas mais antigas, com maquinário mais antigo, que essa adequação acaba se tornando mais difícil, às vezes até impossível adequar certas máquinas a essa NR12, né, que é questões de colocar tecnologia nova em maquinário antigo, acaba se tornando muito difícil e um custo muito elevado, né? Então, isso ainda dificulta bastante para as empresas, né? E também outro item que acaba dificultando, e quem também vive isso dia a dia, que os fornecedores, muitas vezes, não têm máquinas adequadas para fornecer, né? Cada aquisição de máquina é praticamente uma novela, né? Entrar em contato com o fornecedor para ver se atende norma, se vão entregar com toda a documentação necessária, e na grande maioria das vezes não é o que as empresas estão encontrando, né? Então, também acaba dificultando para esse atendimento dessa norma. Então, da NR12, os dois principais pontos, né, que dificultam. NR10, na parte elétrica, também o custo é alto, né, e unidades mais antigas, né, não foi se projetado uma planta no que diz respeito a essa norma. Então, também aí está outro ponto de dificuldade para a adequação da norma nas empresas. E aí, partindo então agora para a NR36. Claro que é uma norma muito recente, né? Não se consegue ainda fazer a interpretação de todos os pontos que vão trazer dificuldade, mas conseguimos perceber alguns, já que estão nos trazendo uma certa dificuldade de como implantar, de que maneira fazer, né? Que também tem a realidade de cada empresa, o processo produtivo de cada empresa, que acaba dificultando. Mas podemos citar algum desses itens. As adaptações dos postos de trabalho para alternar postura ou grupo muscular, né? O que é isso? Alternar em pé e sentado. Muitas plantas não foram projetadas para isso. Precisa adequar, mas muitas vezes não é tão simples assim fazer uma adequação de toda uma linha de produção, manor, esteiras, para essa alternância. Então, não é coisa simples. Não, vamos comprar as cadeiras ergonômicas, colocar na linha
e está resolvido o problema. Não é dessa maneira, né? Seria muito mais fácil se assim fosse. Mas não, precisa toda uma adequação do setor, do layout, das bancadas, né? Para quê? Para conseguir sentar numa postura minimamente correta, né? Senão, não vamos trazer benefício nenhum aos trabalhadores se simplesmente colocarmos cadeiras nos locais. Isso não vai trazer benefício nenhum, muitas vezes vai trazer malefícios. Então, é dificultoso essa parte, precisa também de tempo e recursos para serem investidos, né? Então, é um item que vai ser difícil, em curto prazo, as empresas se adequarem. Custo elevado para adequações, né? Hoje, em todas as normas aí que a gente fala, entra a questão de custo. Tudo requer muito investimento, né? Todas essas normas. Os espaços físicos também, tem alguns itens que nos trazem lá na norma essa questão de espaço físico, tem o item do espaçamento entre trabalhadores, né? Na norma não trouxe um espaço lá numérico, mas diz que dependendo da atividade precisa um mínimo espaço para realizar as atividades numa postura adequada e com conforto, né? Também é difícil, quando forem projetados as empresas, as unidades, as plantas, principalmente as mais antigas, não se tinha essa preocupação, né? Então, muitas unidades vão ter que rever layout, rever estrutura física das suas plantas para conseguir atender esse quesito, né? Aí repete que eu citei antes da implantação de cadeiras. A questão de amônia, né? Claro que existia uma norma técnica, né? Uma nota técnica sobre amônia, mas não se tinha uma legislação como uma NR vigorando no que refere à amônia. Então, a maioria das unidades aí que nós conhecemos também nesse item estão bem defasadas e vai precisar um investimento bastante alto nesse quesito, além de não ter ainda muitas empresas que ofereçam esse serviço, né? Muitas empresas aí, falar pela experiência própria das empresas que a gente tem um maior contato, está se procurando, está se buscando empresas especializadas nessa questão, mas muitas vezes elas próprias têm dificuldade de implantar o que a norma está citando, né? Também é um ponto que a gente vem conversando com o Ministério do Trabalho sobre isso. Tivemos na segunda-feira lá em Passu, numa reunião da CIPS, se falou bastante sobre alguns desses itens, né? Buscando esclarecer com o Ministério do Trabalho, buscando saber também a interpretação que eles têm de alguns itens da norma, né? Porque todas as normas nos abrem caminho para interpretações diferentes, né? Então, vem se buscando esse contato, mas se tem dificuldade em conseguir empresas especializadas nessa questão de amônia, e também existe essa dúvida de algumas interpretações na questão dessas melhorias que a norma cita para adequações no sistema de amônia, né? E a gestão de saúde, né? Também que a norma traz vários itens, né, para a gestão, inclusive alguns itens acrescentando informações que trazia lá a NR7 de PCMSO, né? A NR36 cita alguns dados novos que as empresas vão ter que fazer essa gestão. Claro, muitas já tinham, né? Algumas empresas já estão estruturalmente melhor preparadas, já faziam essa gestão, mas vai se ter dificuldade, principalmente um item que a gente vem discutindo muito,
a gestão do absenteísmo, né, dos atestados, que a grande maioria dos atestados que as empresas recebem hoje são sem CIT, né? Então, de que forma fazer essa gestão, né? Nós precisamos também ter informações para fazer essa gestão. Gestão sem informação, ela não existe, né? Então, a grande maioria dos atestados, em todas as empresas do ramo, né, não tem essa informação. E aí nós temos que, a legislação não permite, né, obrigar, né, ter essa informação do CID, do atestado, do motivo, para nós conseguirmos fazer essa gestão. Então, tem que se pensar em outras alternativas. Vamos conversar com cada funcionário, vamos passar pelo médico do trabalho, mas muitas vezes essa informação é distorcida, né? Isso a gente tem experiência na prática, que muitas vezes a informação que o funcionário passa lá para o SESMIT da empresa, para o médico do trabalho, é distorcida. Então, essa gestão acaba se tornando bastante dificultosa e é mais um desafio aí para todas as empresas. Então, também manter a auditoria, foco e gestão nos temas em segurança e saúde, né? Como a gente tentou fazer resumidamente aqui hoje, né? Quantos itens as empresas têm que atender? Então, uma gestão é uma gestão integrada com um volume bastante grande de informações que tem que se fazer a gestão, né? Implantar procedimentos, implantar normas. Então, é uma gestão que traz uma grande dificuldade, né? Então, é um desafio, né? Então, a gente procurou trazer um pouquinho para vocês dessa evolução das indústrias do ramo avícola, né? E dos novos desafios que temos pela frente. Como conseguimos demonstrar nos dados, essa evolução já está ocorrendo, né? Isso é claro, tanto em números quanto na prática. Quem está nas unidades, quem visita as unidades, consegue perceber isso nitidamente, né? Claro que, como o Leonardo comentou, precisamos evoluir ainda mais. Talvez daqui 2, 3 anos vamos conseguir chegar aqui e falar: não, estamos praticamente atendendo todas as normas, estamos conseguindo fazer gestão, principalmente não estamos mais causando lesão nos trabalhadores, que é esse o objetivo principal, né? Então, passo a palavra aqui para o Leonardo para fazer o encerramento. Fazendo um fechamento, pessoal, ontem, durante a mesa de abertura, o pessoal comentou muito: será que vai ser uma norma que vai pegar? Que há preocupação, sempre que existe uma norma nova, se ela vai ser aplicada. Eu não tenho dúvida. Ontem na mesa foi comentado bastante isso na abertura, e eu não tenho dúvida que ela não só vai ser aplicada, como já está sendo aplicada. É um crescimento dentro da indústria, uma movimentação nova em torno dos itens desses requisitos. Isso ficou evidenciado não só na pesquisa, mas no dia a dia. E como o Ciderley falou ontem, inicialmente o pessoal questionava para nós questões de queixa para o sindicato, e hoje falam sobre o que não foi implantado ainda da norma. Eu acho que essa cultura se criou entre funcionários, sindicato, empresas, os próprios órgãos fiscalizadores, uma vez que foi discutida a norma de forma tripartite. Então, esses desafios que a gente apresentou aqui, como era uma das propostas, são grandes, não são fáceis. Nem acho que vão ser resolvidos da noite para o dia, mas com certeza o caminho está aberto para que eles sejam resolvidos. A gente tem a discussão hoje de forma tripartite, se manteve isso, e esse seminário é um exemplo, na qual a gente está aqui de representantes dos trabalhadores, empresas, área técnica, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, todos presentes hoje aqui. Então, essa discussão contínua, como está se mantendo, vai garantir, com certeza, na minha opinião, a continuidade dessa norma, a aplicabilidade dela. Eu vejo que os trabalhadores estão conscientes, as empresas estão conscientes,
O Ministério é um parceiro para estar, tanto o público quanto o Ministério do Trabalho é um parceiro para estar nos ajudando a conquistar, não só junto à realidade fabril, mas aos fornecedores também. O Thiago comentou ali a dificuldade, né? Existe uma dificuldade grande com fornecedores hoje. A gente sabe, é sempre conversado com os auditores, como tem fornecedores que não atendem à legislação hoje e que se tornam um empecilho, mas a gente vai chegar lá. Então, que a gente pode, o recado final, digamos assim, que a gente pode dizer da nossa experiência é que houve uma evolução nos últimos 5 anos, ela foi grande, e agora que a gente começou a andar, tem um bom caminho para percorrer. Vamos lá conquistar que o resto, daqui a alguns anos, a gente mostra para vocês o resultado. Era isso.